Olá galera, eu Leandro Veloso, conforme prometido, trago de volta para você o nosso curso online para a primeira fase do OAB, com aulas bem objetivas agora aqui no YouTube, grátis para você, super atualizado. Eu que estou na minha casa gravando para você de forma bem tradicional e objetiva. Vamos trabalhar direito administrativo, vamos acertar as questões de administrativo no seu exame de ordem de primeira fase. Recebi muitos ex-alunos ainda na luta por exame de ordem e alunos recentes que sofreram muito no último exame. Então a partir de hoje vamos estudar comigo de graça, vamos acabar com essa lenga-lenga de exame de ordem. Em especial, eu preciso que você acerte as questões de ADM. Preciso que você, a partir de comigo, todas as quintas-feiras estarei aqui gravando para você, trazendo para você essas aulas no meu canal aí, trazendo a possibilidade de você poder estudar a qualquer momento. As aulas são rápidas, objetivas e o material em PDF de cada conteúdo eu te mando pelo WhatsApp, lá só você vai entrar lá na link no Instagram, que você vai entrar no meu WhatsApp direto, que aí tem uma página específica do WhatsApp só para você. Vão mandar mensagem para mim e eu te mandar um material ficar lá para ficar fácil a sua leitura. O que eu quero é que você, a partir de hoje, se concentre comigo na história do administrativo que você ainda não viu no seu estudo, beleza? Nosso primeiro encontro hoje é preciso te contar uma história. Para que serve o administrativo na sua prova? Porque você precisa entender o que é essa máquina pública, o que é essa máquina administrativa, o que é esse poder público que tanto se fala na televisão, que tanto se fala na internet, que tanto se fala no legislativo. Para que serve essa administração? Para que serve esse direito administrativo na sua vida? Você, futuro advogado, advogada, vai poder atuar contra ou a favor a esse Estado. Atuando contra ou a favor a esse Estado, você vai poder dinamizar ações judiciais. Você vai poder atuar para o servidor, para um político, para o próprio ente federativo. Isso faz com que você tenha esse jogo de cintura para a sua atividade jurídica. E é isto que a FGV quer. Ela não pergunta mais conceitos, ela não fica mais perguntando o que é isso, o que é aquilo. Ela quer que você, candidato, tenha uma noção como é que funciona uma licitação daquele IBAMA, como é que a Polícia Federal pode praticar, tem que obedecer regras para não praticar responsabilidade civil, né? Ela tem ou não responsabilidade civil. É isso que a banca quer de você. Nesse conteúdo, nosso primeiro tópico de hoje é sobre a organização do Estado. Esta organização do Estado é importante para você matar a questão de desapropriação, matar a questão de servidão, matar essas questões que trabalham com o próprio direito administrativo formal, objetivo, ou seja, a própria atividade administrativa, a própria função administrativa. Tranquilos? Podemos começar? Então, toda quinta-feira, aulas grátis no YouTube, material no WhatsApp para você se livrar até setembro da próxima prova. Tudo bem? Primeira aula 1, vamos trabalhar com essa organização do Estado, dessa organização administrativa. É o seguinte, o direito administrativo é um conjunto de normas, regras, princípios e ditames para que os servidores, os agentes públicos, possam executar as atividades previstas na lei em prol da sociedade. Essas atividades a favor da sociedade, elas vão estar aí trabalhadas através da legislação. Então elas vão licitar, eles vão comprar, eles devem obedecer às regras de responsabilidade para não praticar improbidade administrativa, não podem praticar os crimes, como você observa com a administração. Então, no final das contas, esta administração pública, o que é? É aquela galera que está dentro dos poderes, dentro do executivo, dentro do judiciário, dentro do legislativo. É aquele lugar que compra, é aquele lugar que licita, é aquele lugar que realiza a desapropriação, que deve obedecer à servidão. É aquele lugar que tem que executar uma atividade pública porque a lei manda, que tem servidor. Então, as perguntas que vão gerar nas questões é isso. Para você saber se o IBAMA licita, você tem que saber o que é o IBAMA. Mas não decorar os assuntos, é entender dentro de si o que é essa organização administrativa. Vamos lá. Então, a organização administrativa é um conjunto de pessoas jurídicas, de empresas. Quem são essas empresas? São as entidades administrativas, são os chamados entes da administração pública. União, Estados, Federal e municípios. Essa galera aqui, aí, seu município, seu estado, tem toda uma máquina administrativa envolvida. E esta máquina administrativa envolvida consagra o quê? Atividade administrativa, ou seja, vai trabalhar para a sociedade. E vai trabalhar pelos seus servidores. E para ele alocar todo mundo, ele vai ter que botar nas repartições públicas. E aí surge o quê? Os órgãos públicos. Então, primeira palavra do dia, órgão público, pô. O órgão público não é da televisão. É a secretaria do seu município, aquele hospital público, aquela escola. Ou seja, são aquelas divisõezinhas doentes que vão executar uma atividade administrativa para a população.
É isso. O órgão público, ele não tem pessoa jurídica, ele não é autônomo. Ele só faz o que o chefe manda. É por isso que não funciona, porque tem sempre um chefe para mandar. Não é uma empresa que tem a liberdade econômica, porque não presta liberdade econômica, eles executam atividade o quê? De serviço público. Então a administração pública é aquele lugar dentro dos poderes, chamado de administração pública, executada pelos seus entes e pelas suas empresas. Quem são as empresas da administração pública? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, é essa galera que faz parte da estrutura do Estado, chamado de administração pública indireta. Bom, isso você vai guardar os vocábulos para os próximos temas, tá? Isso aqui é só para você entender a base. A base é a estrutura. Essa administração direta, que são os próprios municípios, são os próprios estados, vão ter uma porrada de cabide de emprego, uma porrada de secretaria, várias escolas, vários departamentos, várias seções. É isso que são os chamados órgãos públicos. E esse órgão público, ele não tem autonomia, não tem independência, como se fala na televisão. Por quê? Porque ele é um ente federativo dividido internamente. Então o órgão público é uma repartição pública que não possui autonomia, não possui independência. E ela só faz o que a lei manda pelo dono dela. Dá para entender? E isso está presente também dentro do legislativo e do judiciário. Você vai no judiciário, tem o setor de licitação. Você vai no judiciário, você vai no legislativo, tem o departamento técnico de compras. Tá? Então você enxerga o quê? Você observa que essa administração está enraizada em todo esse arcabouço da própria estrutura do Estado. Fechou? A administração direta com os seus órgãos, a administração indireta através de quem? Através das nossas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos levar autarquia, fundação e empresa pública e sociedade de economia mista. Essas 4 empresas vão trabalhar para o Estado? Vão. Porque os donos delas são o próprio poder público. Ou são acionistas, ou são os titulares de todas as ações. Por que isso é importante? Porque essa entidade, as chamadas estatais, as autarquias, elas têm as suas autonomias. Por quê? Porque são empresas. Lembra do Código Civil? São pessoas jurídicas. Se são PJ, se são empresas, elas são responsáveis pelos seus atos. E é essa galera que vai gerar questão de desapropriação, que vai gerar questão de improbidade, que vai gerar questão de servidão, que vai gerar questão sobre servidor, que vai gerar questão sobre responsabilidade civil, que são as questões que mais caem na prova. Você não precisa entender todos os assuntos, precisa entender primeiro a base. Bom, autarquia é sempre um direito público, porque presta serviço público. E INSS, vocês podem odiar a Previdência Social, odiar aposentado, não interessa, você é advogado, tem que pensar em abstrato. O que o INSS deve fazer? Prestar assistência social. Assistência social é banco? É atividade econômica? Não. É o quê? Serviço público. Está presente aonde? 241 e seguintes da Constituição. Ou seja, é serviço público. Bom, você observa alguns hospitais, algumas universidades federais, prestam serviço de quê? Ou de saúde ou de educação. Podem ser fundações. Você não vai decorar todas. Você vai entender que fundação é aquela pequena autarquia que presta serviço público. Típicas de atividade de saúde e de universidades. Todas as federais têm as suas fundaçõezinhas dentro delas. Uma fundação de química, uma fundação dos professores, fundação dos alunos, né? Pode ser até uma associação, normalmente, mais fácil ser criada pelo Código Civil. Mas ela cria um Instituto de Pesquisa Avançada de Química, Instituto Avançado de Biotecnologia. Ela pega a atividade, que é a educação dela, coloca na mão de uma empresa dela, então ela cria a sua fundação, mas é do Estado. Tem que prestar concurso público, tem que licitar, tem que obedecer às regras do direito público, porque ela é dinheiro público. Entenderam? A autarquia executa o serviço público, que não está pelo município, está na mão daquela autarquia. Tá? O INSS é o exemplo mais clássico, o IBAMA é o exemplo mais clássico de ambiental, ICMBio é o exemplo mais clássico de direito ambiental. Tá vendo que eu te ajudo em outras disciplinas. Isso você observa, as fundações são as menores. Tem a Fiocruz, pô, ela faz o quê? Ela ganha dinheiro com vacina? Tecnicamente, a função dela é ganhar dinheiro? É um laboratório? Não, é um instituto que tem a capacidade da área de pesquisa e na atividade sanitária e de saúde do país. Então é uma atividade mais restrita, é menorzinha, fundação, mas executa atividade pública, está obrigada a obedecer às regras da direito administrativo. Fechou? E as estatais?
privatizaram muitas nos últimos 4 anos e ainda algumas estão sobrevivendo. Temos aí Banco do Brasil, temos Caixa Econômica, tá aí querendo tirar a presidente da Caixa Econômica. Caixa Econômica é banco, Banco do Brasil é banco, uma empresa pública, outra não é. Por que que muda? Lei das SAs. Quando o dono é 100% da União ou do Estado ou do município, é empresa pública. Quando o dono é dividido entre acionistas, não é mais empresa pública. Cidade de economia mista. Aqui no Estado do Rio de Janeiro, tínhamos a SEDAI. A SEDAI era pública. Hoje não é mais pública, ela foi privatizada. Ou seja, o setor privado agora é majoritário dela. Eletrobras, temos 43% das ações no âmbito da União. Era 51%, perdeu a majoritariedade, passou a ser privado. Isso é o quê? É uma SA, é uma sociedade de economia mista que agora virou só uma sociedade anônima, né? Então a Petrobras continua sendo majoritária da União. É só para você entender, ele não vai te perguntar isso. Mas o que você tem que guardar é que essas PJs, autarquias, fundações e empresas públicas de economia mista, as duas primeiras de direito público e fundação também pode ser direito privado, por causa do Código Civil, e as estatais, sempre direito privado, depende de quem é o dono. Se o dono é majoritariamente público, empresa pública. Se o dono 100% público, empresa pública. Majoritariamente público, sociedade de economia mista. Acabou. O resto é setor privado. E aí, lá nos anos 90, que você provavelmente nem estava fazendo a faculdade de Direito, mas eu já estava, surgiu então os consórcios públicos. Aquele bum zum 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 das PPPs, papapá, consórcio público 2005, startou todo consórcio público. Pensaram, vamos dar um jeito de criar novas estatais. Como é que a gente faz? Vamos nos juntar entre si e criar uma pessoa jurídica. É isso. Observação, OBS. Consórcio público é a agregação de esforços, seja da administração direta, ou seja, dos estados, do município, da União, ou da própria administração direta, criando uma outra empresa. E esta outra empresa vai executar a atividade em conjunto, para a atividade do que eles querem. Pô, nós precisamos de um novo hospital na região ali, entre 7 municípios. Pô, tá uma zona. Vamos criar um hospital regional? Como é que a gente faz? Bom, o Estado pode criar uma autarquia para ali, vamos juntar um pouquinho de dinheiro de cada um, vamos fazer um termo, a gente se compromete a criar aquela empresa, e ele vai tomar conta daquele serviço. Você gerou, então, os consórcios públicos, que, na verdade, é uma agregação de esforços entre pessoas jurídicas do Estado, constituindo uma outra empresa para executar um serviço público. Pode ser até com atividade econômica junto ou não, não importa. Porque o Estado também ganha dinheiro. Cara, o Estado ganha dinheiro porque o Estado tem que ganhar também. Não tira isso da sua cabeça, não. Se o Estado não tem que ganhar dinheiro, o Estado não tem que mais nem existir, porque senão para quem vai ter Banco do Brasil, Caixa Econômica? Banco do Brasil, Caixa Econômica trabalha de graça? BNDES trabalha de graça? Não, é banco. O banco trabalha com dinheiro. Então o Estado ganha dinheiro. Bom, para você lembrar então que é administração direta, indireta, órgãos públicos e consórcio público. Essa galera tem muita gente trabalhando, tem que licitar, pode desapropriar, tem que fazer concurso para colocar seus servidores, mas agora temos as liberdades, alguns lugares que podem terceirizar, tá tudo liberado para contratar temporário, mas essas são as regrinhas da sua cabeça. Então o que eu quis trazer para você agora é uma base para você lembrar de licitação, para você lembrar de desapropriação, para você lembrar de improbidade, para você lembrar de responsabilidade civil. Fechou? Então, de forma bem objetiva, essas 4 grandes estruturas públicas são a base do Estado brasileiro, são a base da nossa administração, é a base do direito administrativo que você tem que estudar para a prova. Tudo bem? Precisa ler doutrina? Não. Você precisa decorar teoria? Não. Você precisa guardar corrente? Não. Você precisa enraizar essa estrutura. Pensa numa pirâmide. Lá em cima você tem os 4 entes federativos. No meio você tem as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. E embaixo, aquela porrada de órgão público. Aquele lugar que não tem ninguém trabalhando, mas devia ter. Aquele lugar que tem uma porrada de servidor nomeado pelo parente de fulano que você escuta por aí. Os órgãos públicos não têm autonomia, estão lá, muitos jogados, né? Os órgãos públicos fazem tudo que os outros fazem, sempre a comando do topo da pirâmide, que são os entes federativos. Tudo bem? Nossa aula 1, Organização do Estado, que é a base para os nossos próximos assuntos. Vejo você na próxima aula, também vai estar disponível nessa quinta-feira, e a gente vai se ver toda quinta-feira aqui no YouTube.
beleza? Não esqueça, vai lá na link na bio no meu Instagram, que hoje é o melhor para você enxergar. Entra lá no meu WhatsApp direto, que o material em PDF das aulas separadinhas vão estar lá. Que é só uns lembretes, tá, galera? Para você guardar esse tema. Tudo bem? Qualquer dúvida também estou à disposição sobre conceitos. Vai lendo devagarzinho, vai recordando. E essa administração pública de hoje você vai lembrar para todas as aulas. Fechou? Até a próxima aula.